Olá, amigos do Divulgar.net. Sou Claudete Moura, estamos estudando o Livro dos Médiuns para todas aquelas pessoas que desejem conhecer mais a respeito da mediunidade e também aqueles que querem praticá-la devidamente, corretamente, dentro das normas que o Espiritismo traça para esse exercício. O texto que hoje nós vamos estudar, no capítulo 18, Kardec, esse texto está resultando da resposta que os espíritos deram a Kardec. Então, Kardec questionou os espíritos a respeito dos inconvenientes e perigos da mediunidade, que é o título do capítulo 18. E tudo que nós vamos aqui estudar é a resposta que os espíritos deram e, no final, a conclusão de Kardec a respeito desse assunto. Primeira coisa que nós vamos ver é a influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, o cérebro e sobre as crianças. Então, a faculdade mediúnica, ela pode ser considerada, às vezes, como um estado anormal, mas não patológico. O que quer dizer isso? Não é uma doença. Ela pode ser um estado diferenciado, mas ela não é doença, ela não é considerado doença. Vamos ver qual que é a influência desse exercício da mediunidade sobre a saúde. Os espíritos responderam a Kardec: o exercício muito prolongado da faculdade pode causar fadiga no que se refere aos órgãos corporais, mas não ao espírito do médium. Olha que interessante, então. Os espíritos dizem que esse exercício da faculdade mediúnica muito prolongado pode causar fadiga, cansaço, mas no que se refere aos órgãos corporais, ou seja, cansaço físico, desgaste dos órgãos corporais, não ao espírito do médium. O médium, ele vai continuar sendo o mesmo. O espírito médium vai continuar, ele não vai ser atingido, ele não vai ser abalado por causa desse uso muito prolongado dessa faculdade. E há uma diferença que os espíritos fazem, dizendo que os efeitos físicos têm um grande dispêndio de fluidos. Então, nós temos a mediunidade de efeitos físicos e a de efeitos inteligentes. A de efeitos físicos, nesta faculdade, o médium ele tem grande dispêndio de fluidos, porque para que um objeto se desloque, para que se dê algo na parte física, então há mais dispêndio de fluidos por parte do médium. Então, continuando, os espíritos falam que há casos em que é preciso e mesmo necessário abster-se ou pelo menos moderar o uso da mediunidade. Quando ela está sendo o exercício está sendo muito prolongado e o médium está sentindo que ele está ficando muito cansado, então ele é preciso que naquele momento ele dê uma paradinha, ele possa moderar esse uso, ou seja, se ele está, por exemplo, todos os dias exercitando essa mediunidade, ele pode então reduzir para 2, 3 vezes por semana. Se ele está achando que essas 2, 3 vezes por semana está deixando muito cansado, ele pode deixar para 1 vez por semana. Então é ele que vai ver. Vai depender do estado físico e moral do médium, que geralmente vai perceber essa fadiga.
esse cansaço. E quando começa a sentir-se fatigado, dizem os espíritos, ele deve abster-se. Então, não insistir se ele está sentindo que o seu corpo está ficando sem energia, se ele está despendendo muita energia, muitos fluidos, e isso está abatendo fisicamente, ele deve então abster-se. Existem pessoas que devem evitar qualquer causa de superexcitação e a mediunidade é uma delas. Então, são pessoas que têm um organismo mais frágil, são pessoas mais fracas e essa superexcitação acaba prejudicando na saúde da pessoa. Então, essas pessoas, a mediunidade é uma dessas causas, não é a única, mas pode ser uma dessas causas de superexcitação. Então, na saúde, é isso que os espíritos nos falam. Vamos ver essa influência do exercício da mediunidade sobre o cérebro. O que eles nos dizem a respeito? Quanto ao fato das afirmativas de que a mediunidade possa produzir a loucura, ela não se fará se já não existir em germe o que facilmente se conhece pelas condições psíquicas e mentais da pessoa. Porque, na época, muitos acusaram o espiritismo de provocar a loucura. Essa superexcitação que estás falando, então, provocar no cérebro essa superexcitação e levar aquele médium à loucura. Então, quanto a isso, os espíritos estão falando, pode até acontecer, mas ela tem que existir em germe. A loucura já tem que estar em germe naquela pessoa. E como que a gente vai saber isso? Pelas condições psíquicas e mentais daquela pessoa. Por isso, quando chega alguém na casa espírita que está com a mediunidade despontando, nós temos que ter muito cuidado de verificar se essas condições psíquicas e mentais da pessoa está normal ou se é uma alteração que ela está tendo e a mediunidade aí está tomando, os espíritos estão tomando carona numa excitação que está havendo e provocando às vezes essa faculdade que não está sendo desenvolvida adequadamente. O bom senso manda que se tome cuidado, pois nesse caso qualquer abalo vai ser prejudicial. Então nós temos que perceber, não é que a mediunidade vai levar à loucura, mas nós temos que perceber que se aquelas pessoas já não têm ali um germe dessa loucura, porque a gente vai conhecer pelas condições psíquicas e mentais dessa pessoa, pelos hábitos, pelo que ela fala, da maneira que ela age, as suas atitudes, nós vamos perceber. Então, nesse caso, o bom senso vai ter que tomar cuidado, porque um abalo pode ser prejudicial e depois vão dizer que foi a mediunidade, que foi o espiritismo que causou o problema. Então, bom senso, moderação, muito cuidado em observar. Também os espíritos responderam sobre a influência do exercício da mediunidade sobre as crianças, porque é uma coisa que acontece muito. A procura de pessoas nas casas espíritas que estão com crianças em casa desenvolvendo a mediunidade.
Se isso é espontâneo, é uma coisa, mas temos que ter cuidado e observar. Então, o que os espíritos falam a esse respeito? Que é inconveniente e mesmo perigoso, olha só, desenvolver a mediunidade das crianças. Inconveniente, não convém e pode até se tornar perigoso. Por quê? Porque os organismos frágeis e delicados sofreriam muitos abalos. E a imaginação infantil ficaria superexcitada. Então, é inconveniente desenvolver essa mediunidade nas crianças, é muito perigoso. Agora, prestem bem atenção, existem crianças que são médiuns naturais, e os espíritos citam isso, seja de efeitos físicos, sejam de escritas, seja de visões. Então, às vezes as crianças desenvolvem isso naturalmente, sem forçar de maneira nenhuma. Escrevem. A gente lembra que Chico Xavier, quando estava ainda na escola primária, no fundamental, escreveu uma obra, ele fez uma redação muito linda a respeito da pátria, do Dia da Pátria, mas era o espírito que estava ali junto dele, se eu não me engano, era o espírito Humberto de Campos, que ele apenas traduziu aquilo que o espírito lhe passou. Mas a mediunidade dele tinha se desenvolvido naturalmente. Desde os 5 anos de idade, ele já via a mãe, ele já via espíritos, ele já conversava. Então não foi uma coisa forçada. Ninguém forçou esse desenvolvimento da mediunidade. Às vezes as crianças também veem alguma coisa naturalmente. O que nós não devemos fazer é, por exemplo, ficar falando para elas que isso não existe, porque elas vão achar que elas estão ficando doidas, que elas estão vendo naturalmente. Ou também ficar excitando e perguntando o que ela está vendo e fazer com que ela fique sempre citando tudo aquilo que ela está vendo. Então nós temos que agir com essas crianças naturalmente, porque quando ocorre de maneira espontânea é que pertence à própria natureza da criança e porquanto a constituição dela é adequada a esse fenômeno. Nós não estamos forçando nada. Para essa criança, tudo é natural. E pouca importância ela dá ao fato e ela acaba esquecendo quase sempre naturalmente. Ou seja, ela tem uma visão, ela pode até falar o que ela está vendo ou nem falar, mas ela esquece, porque isso é uma coisa dela natural. Ela não está forçando. Então, se é natural, ela dá pouca importância, ela esquece. Uma observação que Herculano Pires faz é a seguinte: o que se deve dar às crianças em geral é o ensino moral do Espiritismo, preparando-as para uma vida bem orientada. Isso nós devemos sempre dar à criança esse ensinamento, né, esse ensino moral para a vida dela, mesmo para as que estão desenvolvendo mediunidade, mostrando, ou para aquelas que não também. Por quê? Porque nós sabemos que elas vão necessitar desse ensinamento moral para a prática, se for o caso, quando ela se tornar adulta. Então, nós deixamos o resto desse capítulo 18 para o nosso próximo programa. Estamos aqui, então, encerrando hoje, pedindo a Deus que nos abençoe, nos dê muita força e muita luz para continuarmos o nosso trabalho. Claudete Moura, para o divulgar.net.